Me pediram para falar sobre vícios e vamos lá. Vício é quando você faz algo ou depende de alguma substância de uma forma assim compulsiva, quando você não consegue controlar o que você faz ou quando você não consegue controlar o que você consome, tá? Então isso é um vício. E tem gente que acha que vício é só em relação às drogas ilícitas, tá? Existem vícios com as drogas lícitas, existem vícios com coisas que não são drogas e elas são tão prejudiciais quanto. Então, enfim, por que pessoas se tornam viciadas? Na realidade, elas se tornam viciadas porque elas estão fugindo de uma dor e buscando um prazer, que é o que o subconsciente faz, tá? Normalmente, naturalmente, ele quer te dar prazer porque você está sofrendo com muita dor. Então, por exemplo, tem pessoas que são viciadas em drogas. Por quê? Elas estão sofrendo, remoendo alguma dor no subconsciente, não sabem o que é, e vão lá e usam as drogas para liberar dopamina. Tem gente viciada em bebida, também que não aguenta as dores do dia a dia, vão lá e ficam viciadas em bebida. Enfim, tem gente que é viciada em remédios, tá? Remédios para ansiedade, por exemplo. Tem gente que é viciada em videogame, porque os pais ficam brigando em casa, aí a criança se refugia no videogame para não ficar aguentando aquele ambiente tóxico, e aí acaba ficando viciada em videogame. Tem muitas mães que reclamam disso, mas não olham o que elas fazem em casa. Tem gente viciada em água, já vi gente que toma 10 litros de água por dia. Enfim, o subconsciente associou de alguma maneira a água com prazer. Tem gente viciada em água também, porque tem hipnoterapeuta que troca a compulsão alimentar, a compulsão por doce, por água no subconsciente, ao invés de tratar a causa da compulsão alimentar. E aí a pessoa troca um vício pelo outro. E tem mãe que reclama que o filho fuma maconha, mas a mulher é viciada em remédios de ansiedade, remédios psiquiátricos, que quer que o filho faça um tratamento, mas ela tem dinheiro e não quer fazer. Ou seja, enfim, a hipocrisia. Ou seja, o problema não é o que você consome, o problema é se você consome compulsivamente porque você está tentando aliviar uma dor. Tem gente que vai lá e fuma um cigarro toda vez que está nervoso para relaxar. Quantas pessoas eu já vi viciadas em cigarro por causa disso? Porque aprendeu, porque ouviu falar. E olha que contrassenso. Todos os componentes do cigarro fazem a pessoa ficar mais acelerada ao invés de mais relaxada. Isso, inclusive, funciona como um placebo. Ou seja, o problema não é você ir lá e tomar uma cerveja de vez em quando, não é você ir lá e fumar um cigarro de vez em quando. O problema é quando isso te controla. Tá? E isso é perfeitamente tratável na hipnoterapia. Tá? Por quê? Porque a gente encontra a causa emocional. O que traz a dor para essa pessoa, para ela querer aliviar com qualquer um daqueles meios que ela está usando. Tá? Então, por exemplo, a internet vicia também, o Netflix vicia, o WhatsApp vicia. Então, qualquer coisa que te libere dopamina, se você está sentindo uma dor muito grande e o subconsciente querendo te aliviar dessa dor, isso vai se tornar um vício. Tá? É simples assim. É uma automatização de uma ação do cérebro. Ou seja, você quer acabar com qualquer vício, acabe com o gatilho emocional. Se você não tem aquele gatilho emocional, você não vai sentir a necessidade de usar qualquer substância ou fazer qualquer coisa para te liberar dopamina, para aliviar aquele acúmulo de dor, aquele acúmulo de sofrimento que está no subconsciente. Tá? E assim, tem muita gente que não entende isso. Tá? O que está no seu subconsciente, que está abaixo da linha da sua consciência, ou seja, o que você não lembra, é muito mais prejudicial do que o que você lembra. E é por isso que a hipnoterapia funciona tão bem e tão rápido. Tá? Porque a gente vai lá no âmago, nos confins do subconsciente, encontrar realmente a origem do problema, a origem da dor, a causa do problema. Porque não adianta você ficar tratando uma consequência na mente consciente, sendo que ela não é a causa da dor, ela é a consequência. Você vai tirar o problema de um lado e você vai levar para o outro. Então tem gente, por exemplo, que usa a programação neurolinguística para tratamento de vícios. Olha, essa pessoa fuma, faz essa pessoa imaginar que o cigarro é uma coisa nojenta, tem um cheiro podre, etc e tal. Beleza, a pessoa vai fazer isso, e ela vai parar de fumar, e ela vai se tornar em outro vício. Ponto. A PNL ela é maravilhosa, só que quando você faz o processo de regressão e usa dentro do processo de regressão quando é necessário. Tá? Mas dessa maneira que eu comentei agora, não faz o menor sentido. Tá? Então, assim, você quer resolver um problema de vício, tem que encontrar a causa emocional, o que traz esse problema. Então, teve um tratamento que eu fiz, um cara que ele fumava. Tá? Demorou 40 minutos o tratamento. A gente conseguiu descobrir que ele fumava toda vez que ele se sentia chateado com o pai dele. Tá? Ele fumava para irritar o pai dele. A gente descobriu isso, ele não lembrava, estava lá no subconsciente. E aí toda vez que ele ficava chateado com a esposa, ou chateado com alguém, ele ia lá e fumava. E ele queria se livrar desse vício. E por que ele teve esse vício? Porque lá na infância aconteceu esse disparo dessa emoção, ele foi lá, fumou, irritou o pai dele, o subconsciente achou isso legal, ele sentiu um prazer por ter irritado o pai dele, e aí isso virou um vício. Tá? Então é simples assim, é achar a origem e ressignificar a origem. Tá? Porque também não adianta achar e não fazer nada com o problema. Então é por isso que a hipnoterapia é tão importante. Por exemplo, tem gente que é viciada em café. Tem gente que fala, eu não fico sem tomar um café. Meu cafezinho é sagrado.
é vício, tá? É vício. É um vício igual um vício de cocaína, igual um vício de maconha, igual um vício de Netflix, igual um vício por sexo, igual um vício com qualquer coisa. Então, se você fica irritada porque não toma um café, é a mesma coisa que as outras pessoas, que os outros vícios. Açúcar. Quantas pessoas são viciadas em açúcar? O açúcar faz muito mais mal do que muitas outras drogas que são ilícitas. Assim, a sociedade ela permite algumas drogas porque isso acaba trazendo alguns prejuízos para a pessoa e acaba trazendo alguns lucros para as empresas. O açúcar é muito mais nocivo do que muita droga que tem por aí. O álcool é muito mais nocivo. Enfim, só que dá dinheiro para a indústria farmacêutica, dá dinheiro para a indústria da medicina, dá dinheiro para a indústria normal. A quantidade de sal e açúcar que colocam nos alimentos também, que causam prejuízo para a saúde, é absurda. Então, até a pessoa criar consciência, diminuir a quantidade de sal, diminuir a quantidade de açúcar. Enfim, vício é isso, é tudo que te controla. Se você não consegue se livrar, se você não consegue ter uma autonomia sobre isso, você é viciado, tá? Sinto te dizer. E também tem gente que fala, nossa, por exemplo, a maconha é a porta de entrada para outras drogas. Sabe que a porta de entrada para as drogas, nem para outras drogas? É você viver num ambiente tóxico, é você viver num ambiente que os pais ficam brigando, viver num ambiente que o casal não se respeita, viver num ambiente que o casal não respeita o filho, alienação parental, a entrada para as drogas, você ficar brigando com seu filho porque ele cometeu um erro, isso também pode ser uma entrada para outras drogas, você não saber falar com a criança, você não respeitar a criança, isso pode ser entrada para as drogas. Então, normalmente, a criança que é viciada em videogame ou outras coisas, ela realmente está tentando fugir de uma dor, porque ela não está aguentando mais o que está acontecendo com ela em volta. Então, normalmente, ambientes equilibrados trazem equilíbrio e as pessoas não precisam fugir da dor. Gente, precisou de mim? Meu celular, o WhatsApp está aí na bio. Me manda mensagem, fala comigo, eu analiso o teu caso e, se for caso de hipnoterapia, a gente combina o tratamento, eu passo valores, detalhes e tudo mais, tá bom? Então, espero que tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima.